Bom dia, Pai do Senhor. Essa semana eu recebi um e-mail que dizia que um missionário, ao voltar do campo, encontrou com uma pessoa no avião e, ao evangelizar essa pessoa, se aproximou uma outra com um turbante, com vestes caracterizada, pela sua religião, e começou a discutir e debater para aquele que ouvia. Por que ele só ouvia? Por que ele não pregava? Por que ele não reagia? Porque ele estava ouvindo de Cristo e ele tinha que falar de Allah. Diariamente nós temos recebido a oferta religiosa de várias religiões. Sexta-feira, por um acaso, eu estava testando o celular e abriu um programa onde havia um muçulmano pregando maravilhas sobre o muçulmano. O programa da Ana Maria Braga. E não bastasse todo esse aparato, o e-mail continuava dizendo que aquela pessoa vinha para o Brasil para uma conferência onde eles chegariam à conclusão ou a um plano estratégico para a evangelização do Brasil, ou, se eles fossem crentes como a gente, Brasil para lá. A gente tem uma filosofia de missões muito pobre, onde missões custa o que tem no meu bolso. Missões custa um almoço, como o pastor tem dito aqui, que ninguém almoça para dar oferta para missões. O almoço é para te satisfazer, e o dinheiro, o trabalho daquelas que estão na cozinha agora, sim, que é missionário, mas a sua comida é paga com o dinheiro, ainda está muito barato. Queria que você estivesse pensando que missões é muito além do que você tem vivido. Eu quero mostrar um vídeo, pedir o Júlio para dar pausa aí, para a gente assistir um vídeo. É só clicar. Mas espera aí, deixa eu entender. Eu venho para a igreja para ouvir a palavra de Deus e o pastor me vem dizer sobre o crescimento de uma outra religião que não a minha. Que pastor é esse? Em vez de pregar a palavra de Deus, está mostrando o crescimento de uma outra religião. As últimas palavras desse vídeo disse o quê? Daqui a poucos anos o mundo será deles. Vocês acham que vocês vão ter essa oportunidade de vir aqui e sentar, se essa igreja não virar uma mesquita? Enquanto a gente for crente dessa forma, de pagar para fazer missões, de cantar por ti darei a minha vida, e voltar domingo que vem sem ter evangelizado ninguém, sem ter reagido, vocês lembram, a musiquinha foi bem familiar, Lembra da música que estava tocando? Essa música tocou não sei quantos meses aí, de 8h30 até 9 e pouco, que eu também não sei o horário, Todo mundo lembra do caminho do inferno. O texto que eu separei é o texto missionário, é o texto da campanha de missões, que diz o quê? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido dos céus. Falei um pouco mais do que está ali, que eu estou lendo a Bíblia. Irmãos, falei isso na semana passada na congregação, mesmo texto, mesmo vídeo. Se nós não acordarmos, se nós não tomarmos posse da palavra de Jesus,
a gente não vai ter mais essa oportunidade que a gente tem. O mundo está em uma transformação porque nós não nos deixamos nos transformar pela palavra de Deus. Porque simplesmente nós temos aceitado as coisas como elas são. Eu faço uma pergunta: quem já viveu metade do que Jesus pede para... Não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada, mas reflita: quem já viveu metade desse texto bíblico? E aqueles que viveram, têm vivido, por que parou de viver? Eu vivi e parei de viver. Hoje eu tenho retomado visitas aos enfermos, aos hospitais, mas quando eu me converti, e daí veio o esfriamento, como a gente cantou agora há pouco: acende a chama que se esfriou. Precisamos tomar posse dessa palavra e ter a certeza de que o Senhor é contigo, não importa se é legião ou se é dengue. A dengue está voltando aí, né? Todo mundo sabe. Não importa, o poder de Deus há de se manifestar na sua vida, porque Deus quer fazer de você um vaso de honra. Você aceita esse desafio de ser missionário muito mais do que aquilo que você tem no bolso, do que cantar música de missões e de aceitar os programas missionários? Se você aceita, bem. Se você não aceita, se prepare, porque essa moleza vai acabar. Como é o ditado, né? Daqueles que... Dizer que Jesus Cristo é o Senhor, andar com a camisa dizendo as frases de Jesus, vai acabar, porque nos países onde essa religião predomina, não se há evangelho. Eu tenho um sonho, eu tive um sonho, que julgo eu ser de Deus para que eu vá, e agora eu e a minha esposa, para as Filipinas. E as Filipinas é um país muçulmano hoje. Lá as igrejas evangélicas são queimadas, não sei se eu tinha dito isso para ela, pastores são mortos, até igrejas católicas têm sido vítimas de perseguição. Quem quiser aí, entra no site, vê lá esse país que agora está mais em alta por causa dos últimos acontecimentos. Que país, que mundo você está vivendo? É tempo de acordar. Por ti, por Deus, darei a minha vida. Aqui dentro da igreja é fácil, mas quando você se depara com uma pessoa em coma no hospital, que a família pediu que você vá lá, por quê? Porque a família acredita no seu Deus. E a gente chega lá, né? Semana passada eu fui no hospital. Pô, a família tem fé, eu vou lá, né? Pastor, estou eu lá orando pelo enfermo, o cara em coma começou a se debater e encheu os dentes. E na hora eu fiquei assim, os aparelhos começaram a pi. Eu falei, eu estou matando o cara. Eu fui para orar para o cara ressuscitar e o cara está morrendo. Daqui a pouco entrou aqui um monte de médico, ainda bem que entrou os médicos, né? Que aí vai dar para salvar o cara. E depois eu perguntei, depois na outra semana eu fui, foi a mesma coisa, só que sempre que entra na sala o cara está morto lá. E aí eu perguntei pro familiar que tem, eu falei, cara, sempre quando você entra, está assim? Ele, não, pastor. Quando eu começo a orar, ele começa a ranger os dentes e a se debater. Que evangelho você tem vivido? Qual foi a última vez que você orou por um enfermo e a pessoa voltou para te agradecer? Precisamos viver missões, porque se a gente só participar das campanhas de missões, daquilo que missões, a junta de missões tem promovido, como ela tem feito muito bem durante muitos anos, não vai adiantar. A gente está acostumado a ver os vídeos de missões, né? Como a gente viu agora, missões nacionais, o Lar FF Solene, que
que cuida das crianças, ou isso, missões mundiais, estamos evangelizando tal, já ganhamos, montamos uma igreja no Iraque,